Cumprimento os meus irmãos e irmãs com a paz de Jesus Cristo. Meu nome é Washington Souza, sou adventista do sétimo dia e estou aqui para apresentar um estudo que eu fiz há mais ou menos uns 4 anos atrás sobre os 144 mil. É um assunto polêmico. Uns dizem que eles são literais, outros que é simbólico, né? Outros dizem que eles e a grande multidão é o mesmo grupo, e Deus me deu esse entendimento baseado no assim diz o Senhor, não no que eu acho, não no que eu penso, e eu quero apresentar para vocês. E deixando claro que as passagens dos livros do Espírito de Profecia, onde vou passar, muitas vezes são repetitivos, mas o interessante o que eu quero deixar claro para todos é que nesses 12 livros do Espírito de Profecia reafirmam que esse número é literal. Eu não encontrei nenhum que diz ao contrário, né, que eles seria um número simbólico, né? Então que vocês possam anotar os livros, as páginas, para que fique fácil para depois os meus irmãos e minhas irmãs poderem conferir, como diz o Senhor, não, como dizia ou diz o pastor Ivan Saraiva, não confie no que eu digo, pesquisem, vão pesquisar por vocês mesmos, por nós mesmos. Nós temos que analisar o que está sendo dito, seja onde for, na igreja, num vídeo, no YouTube, se o que está sendo dito bate com as escrituras sagradas, tá certo? Então vamos nos atentar para os livros, o que os livros dizem, do Espírito de Profecia. Alguns têm detalhes, dizem umas coisinhas interessantes a mais, outros são repetitivos, tá? Não se apeguem a isso, mas sim o que dizem os 12 livros no qual eu pesquisei, tá? Então diz assim, o título eu coloquei como Ellen White e os 144 mil. Vou ler uma passagem na Palavra de Deus que diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, de 51 a 54, diz assim: eis que vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, né? Em outras versões diz que nem todos morreremos, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade e que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Então, a palavra de Deus está muito claro que nem todos morreremos, né? Muitas vezes nós dizemos assim, todos nascemos para morrer, né? Então, nem todos morrerão. No fim, quando Jesus vier nas nuvens, haverão 2 grupos de pessoas vivos, ímpios e justos, tá certo? E é fato que desses vivos, os 144 mil, que são as primícias do Senhor, estarão vivos. Vamos ver o que diz aqui nos livros do Espírito de Profecia. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil,
tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu pai. Apocalipse capítulo 14, verso 1, e está também no livro do Espírito de Profecia, Primeiros Escritos, página 32. Em outro livro diz assim: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Tá? Isso está lá em Apocalipse capítulo 7. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para que se matarem os santos. Isso está em Efésios, está em Eventos Finais, página 245. Tá? Esse decreto de morte sai na 3ª praga. Tá? O que fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. Sua face se iluminou com a glória de Deus. Primeiros Escritos, página 36. Outra passagem, em outro livro, diz assim, o Senhor: no mar cristalino diante do trono, naquele mar como de um vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus. Está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Apocalipse capítulo 15, verso 2. Com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000, que foram remidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. Veja esse detalhe, meus irmãos e minhas irmãs. Esse cântico é único, só eles sabem cantar esse cântico. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre a grande multidão, né? Como eu disse, alguns dizem que eles são o mesmo grupo. Então eu vou mostrar no próximo vídeo quem faz parte dessa grande multidão e o cântico deles, o cântico que eles cantam, não é o mesmo cântico dos 144.000, tá bom? Eu vou postar isso aí, foi outro entendimento que Deus nos deu, e eu vou postar no próximo vídeo. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, olha o que diz, o que afirma a palavra do Senhor, ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é de sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Não sou eu que estou afirmando isso, é a palavra do Senhor. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido transladados da terra, dentre os vivos, eles não passarão pela morte. São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles fazem parte das primícias dos vivos, assim como Jesus Cristo representa as primícias dos mortos. Isso está no Grande Conflito, página 649, e Apocalipse 14, versículo de 1 a 5, e Apocalipse capítulo 15, verso 3. Outra passagem no Espírito de Profecia. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o Espírito da obra do Senhor, tomam a peito a salvação de almas. Verão sempre o pecado em seu caráter maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus.
em especial na obra final da igreja, no tempo do assinalamento dos 144.000 que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do povo professo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta, da última obra, na figura dos homens, cada um com armas destruidoras na mão. Um homem entre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhes o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. E Testemunhos Seletos, volume 1, página 335. Outra passagem do Espírito de Profecia. Cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. Vocês percebem que essa afirmação acontece em vários livros, em vários livros do Espírito de Profecia. Tá? E a gente não enxerga. Só eles sabem esse cântico. É único, exclusivamente deles. É o hino de Moisés e do Cordeiro, o hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, pode aprender aquele canto, pois é da sua experiência, e nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse capítulo 14, de 1 a 5. Estes, tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, verso 3, e o grande conflito, páginas 648 e 649. Então, a exclusividade deles, o bom de fazer parte desse grupo, claro, só em estar no céu é maravilhoso, é uma bênção. Mas em fazer parte desse grupo, nós vamos poder acompanhar Jesus, onde ele for. Nós vamos estar do lado dele. Isso é uma bênção. É uma bênção. Outra passagem, no outro livro, do Espírito de Profecia. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que os não ajudam espiritualmente. Tais como: que pessoas vão constituir os 144.000? Olha o que diz o texto, meus irmãos e irmãs. Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão de, sem dúvida, saber em breve. Nós saberemos. Você e eu, meu irmão e minha irmã, nós saberemos. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 174. E está também em Eventos Finais, página 268. Como vai ser isso, meu irmão? Será que Deus vai escolher essas pessoas? Eu estava analisando, estudando a palavra do Senhor e conhecendo, porque ter intimidade com Deus é conhecê-lo, é obedecê-lo, né? Fazer a vontade dele, né? Ver o que ele pede de nós. Então Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ele não é ele que vai escolher essas pessoas. Assim como os salvos, não é ele que vai determinar que é João, ou Maria, ou Tiago, enfim, não é ele que vai determinar quem são os salvos. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos, todos, que nós possamos nos arrepender, nos converter, né? E possamos aceitar e obedecer para que todos sejam salvos. No entanto, o que diz a palavra dele? Os perdidos serão como a areia do mar. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que estar dispostos a obedecer. Nós temos que deixar claro para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me capacita, me habilita, porque lá em João capítulo 15, verso 5, diz que sem ele, sem mim, nada poderemos fazer. Nós precisamos totalmente dele, nós temos que ser totalmente dependentes dele. Então nós temos que pedir o Espírito Santo.
clamar pelo Espírito Santo para que Ele nos conceda o Espírito Santo. Está lá em Lucas capítulo 11, 13. Ele tem que nos ajudar, Ele vai nos ajudar. E através do Santo Espírito, Ele nos ajuda, Ele habita em nós, não vai permitir que espírito imundo nenhum habite em nós. Satanás não precisa de autorização para habitar em nós, assim como ele usou Pedro. Né? Quem sou eu na frente de Pedro? E Pedro estava do lado do nosso Salvador e foi usado pelo próprio Satanás. E nem percebeu quando Jesus o advertiu. Quando chamou Satanás, né? Não Pedro. Porque lá em Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra espíritos. Então nós temos que ocupar esse templo com o Espírito Santo e para Ele nos ajudar. E nós temos que dizer: Senhor, eu quero fazer parte desse grupo dos 144 mil. Senhor, eu não quero fazer parte, Senhor, eu não quero passar pela essa tribulação, eu quero dormir, porque eu não vou suportar. A própria Espírito de Profecia fala que muitos vão dormir porque não vão suportar o tempo de angústia, que será terrível, como nunca houve. Então, eu digo para o Senhor nas minhas orações todos os dias, para Ele me preparar, que eu sou voluntário a participar dos 144 mil. É isso que temos que fazer. Então, vamos seguir. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido o juízo de Deus sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Né? E daqui foi quando saiu o decreto dominical, né, que vai vir aí camuflado, né, o dia da família, o dia verde, o dia do meio ambiente, o dia de descanso. Isso vai vir como festa. E como nós nos firmamos na verdade, né, e vamos nos manter firmes guardando o sábado, então os juízos que estiverem caindo, eles vão nos acusar porque nós estamos transgredindo o domingo, né? Então diz aqui: saiu o decreto para matar os santos, o que fez com que esses clamassem dia e noite por livramento. Eventos finais, página 245, primeiros escritos, página 36 e 37. Esse foi o tempo de angústia de Jacó. Gênesis 32. Então todos os santos clamavam com angústia de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Os 144 mil triunfaram, sua face se iluminou com a glória de Deus. Vida e Ensinos, página 100. Outra passagem do Espírito de Profecia diz: eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, que em suas testas, na minha testa, nas suas testas, estava escrito o nome dele e de seu pai. Apocalipse capítulo 14, verso 1. Neste mundo, suas mentes foram consagradas a Deus, serviram-no com o intelecto e com o coração, e agora ele pode colocar seu nome em suas testas, e reinarão com ele, e reinarão para todo sempre. Vocês viram que as passagens falam a mesma coisa, mas tem uns detalhezinhos a mais, outros a menos, né? Apocalipse 22, verso 5. Eles não entram e saem como quem suplica um lugar. São daquele número os quais Cristo diz: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Dá-lhes as boas-vindas como seus filhos, dizendo: entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 34 e versículo 21. Atos dos Apóstolos, página 329. Em outro livro diz: e ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra, e na sua boca não se achou engano, pois são irrepreensíveis diante do trono de Deus.
Apocalipse capítulo 14, de verso 2 e 5, Atos dos Apóstolos, página 330. Novamente afirmando, batendo na mesma tecla, só eles sabem esse cântico. Isso é exclusividade dos 144 mil. E eu vou mostrar para vocês que a grande multidão não canta esse cântico. Por isso que afirma isso. Mas a maioria não enxerga. Então, mas lá na frente tem outros detalhes interessantes. Ao afligir o povo de Deus, suas almas perante ele, suplicando pureza de coração, é dada a ordem, tira-lhes os vestidos sujos e proferem-se as palavras animadoras: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. As imaculadas vestes da justiça de Cristo são colocadas sobre os provados, tentados, mas fiéis filhos de Deus, eu e você, minha irmã. Os desprezados remanescentes são vestidos de vestes gloriosas, que nunca mais serão manchadas pelas corrupções do mundo. Eu não vejo a hora, meu irmão, minha irmã, que isso acabe. É muita tristeza, é muita dor. Seus nomes são retidos no livro da vida. Nossos nomes são retidos no livro da vida do Cordeiro, registrados entre os fiéis de todos os séculos. Resistiram aos ardes do enganador. Olha o que diz aqui. Registrados entre os fiéis de todos os séculos. Então não tem como só os 144 serem os salvos. É uma multidão, desde Adão. Dormem no Senhor. Então resistiram aos ardes do enganador, não foram demovidos de sua lealdade pelos rugidos do dragão. Acham-se agora eternamente seguros dos ardes do tentador. Seus pecados são transferidos para o originador do pecado. Os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também honrados. Uma mitra limpa, eis-lhe colocado sobre a cabeça. Serão como os reis e sacerdotes para Deus. Enquanto Satanás instava com suas acusações, e buscava destruir esse grupo, santos, anjos invisíveis passavam para lá e para cá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Estes são os que se acharam sobre o monte Sião com o Cordeiro, tendo escrito na fronte o nome do Pai. Cantam ante o trono o novo cântico, aquele cântico que homem algum pode aprender. A não ser os 144 mil que foram remidos da terra. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 e 5. Agora atinge em cumprimento completo aquelas palavras do anjo: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Cristo é revelado como o Redentor e Libertador de seu povo. Agora, efetivamente, são os remidos homens portentosos, quando as lágrimas e humilhações de sua peregrinação cederam lugar ao gozo e honra na presença de Deus e do Cordeiro. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e os que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías capítulo 4, verso 2 e 3. Está também no livro Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 178 e 179.
Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, o qual anunciou o dia e a hora de Jesus. Presta atenção nesse texto, meus irmãos. Muito interessante esse texto. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Isso aqui já é passando já após o tempo de angústia, né? Os santos vivos, ao destaque, os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz de Deus, ao passo que os ímpios julgaram que era um trovão e terremoto. Eu li esse livro 3 vezes, na terceira vez é que eu vim ver essa passagem. Estava escondido, meu irmão, bem no cantinho, na parte inferior do lado direito. Eventos finais, página 272. Primeiros escritos, página 15. Ao declarar Deus a hora, o Espírito Santo nos envolveu e nosso rosto brilhou com o resplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sião. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. Na minha testa e na sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha o nome de Jesus. Conselhos para a Igreja, página 32. Então a trombeta de prata de Jesus soou. Ao descer ele sobre a nuvem, envolto às labaredas de fogo, olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos, as mãos ao céu e exclamou: Despertai, 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 vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram, e os mortos saíram revestidos de imortalidade. E os 144.000 clamaram, aleluia, quando reconheceram os amigos que eles tinham sido separados pela morte. E os mesmos instantes foram transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Conselhos para a Igreja, página 33. Eu espero muito, meus irmãos, por esse momento. Porque todos nós temos entes queridos, pessoas que amamos, que amávamos, que dormem. Eu creio que muitos dormem no Senhor. Eu tenho uma grande esperança de rever essas pessoas. E eu clamo muito ao Senhor para Ele me ajudar, para que eu não me perca. Eu disse: Senhor, me ajuda. Eu não quero me perder. Me tornei adventista do 7º dia, meus irmãos, pela dor. Amém por isso. E pedi perdão dos meus pecados. E o que importa é o que eu sou hoje. É o que nós somos hoje. O acusador, o inimigo de Deus, ele usa pessoas para nos acusar. Mas o que importa é o que somos hoje para o Senhor. E eu tenho uma grande esperança de fazer parte desse grupo. Não porque sou melhor do que qualquer um, não. Mas Deus espera que esse grupo tenha pessoas, e terá, né? E alguém tem que se candidatar a fazer parte desse grupo. Faça parte, meu irmão, seja candidato. Diga ao Senhor que você quer fazer parte desse grupo. E eu quero rever essas pessoas, meus entes queridos. Eu quero. Eu creio no Senhor. Amém. Seguindo, todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com suas próprias mãos as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em um quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas mais brilhantes.
outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, de mim e de vocês. Quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade, Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzeiros gonzos e nos disse para mim e para você, meu irmão, minha irmã: lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade. Entrai. Todos entramos e sentíamos ter direito à cidade. Conselhos para a Igreja, página 33. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro, transparentes, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, o que a irmã White viu em visão, não posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Viu como esse grupo é um grupo diferenciado? Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Conselhos para a Igreja, página 35. E os remanescentes são não só perdoados e aceitos, mas também honrados, uma mitra limpa, eis-lhe colocado sobre a cabeça. Serão como reis e sacerdotes para Deus, enquanto Satanás estava com suas acusações e buscava destruir esse grupo. Santos anjos invisíveis passavam para lá e para cá, colocando sobre eles o selo de Deus vivo. Está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 2. É a única passagem da palavra de Deus que fala sobre o selo de Deus vivo. É Apocalipse 7, 2. Estes são os que se acharão sobre o Monte Sião, com o Cordeiro, tendo escrito na fronte o nome do Pai. Cantam ante o trono o novo cântico, aquele cântico que ninguém, homem algum, pode aprender a não ser os 144 mil que foram remidos da terra. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, verso 4 e 5. Conselhos para a Igreja, página 362. O verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial na obra final da Igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Isto é fortemente salientado pela ilustração do profeta da última obra na figura dos homens com armas destruidoras na mão. Um homem dentre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhes o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9,4, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. Todos nós estávamos juntos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com suas próprias mãos as colocou sobre nossa cabeça, deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, os 144 mil ficaram em um quadrado perfeito,
Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Haviam anjos de todos os lados ao redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou-lhes o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzeros gonzos e nos disse: lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecete firme pela minha verdade, entrai. Todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Vida e ensino, páginas 59 e 60. Visões do céu, página 47. No mar cristalino, diante do trono, naquele mar como de um vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus. Está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do sinal e do número do seu nome. Apocalipse 15, verso 2. Com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro. Hino de livramento, Visões do céu, página 50. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores: o bucho, o pinheiro, cipreste, a oliveira, a murta, a romanzeira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele lugar. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. Só eles. E nós exclamamos: aleluia! Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparentes, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi não posso descrever. Oh, se eu fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro o nome dos 144.000. Primeiros Escritos, página 18 e 19, Visões do Céu, página 88. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios, e vi as crianças subirem, ou preferiam fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo toda a espécie de árvores: o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanzeira e a figueira, curvada de peso de seus figos maduros, embelezavam aquele lugar. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entrem neste lugar. E nós clamamos aleluia. Este templo é apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparentes, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi não posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letra de ouro o nome dos 144.000. Visões dos Céus, página 137. Então você viu que são vários livros do Espírito de Profecia afirmando que esse número é 144.000. No mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado de fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus.
está reunida a multidão que saíram vitoriosa da besta e da sua imagem, e de seu sinal e do número do seu nome. Apocalipse 15, 2. Com o cordeiro sobre o mar de Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000, que foram remidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas, e de grande trovão, uma voz de harpistas, que tocavam com suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém a não ser os 144.000 pode aprender aquele canto, pois é de sua experiência, e jamais alguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes, tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, de 1 a 5. Apocalipse capítulo 15, verso 3. Está também no Grande Conflito, páginas 648 e 649. E também está em Visões do Céu, página 179. Enquanto Satanás tem estado a fazer as suas acusações, anjos santos e visíveis estão passando de um lado para o outro, pondo sobre os fiéis o selo de Deus vivo. Estes são os que estarão sobre o monte de Sião e com o Cordeiro, tendo o nome do seu Pai escrito em suas testas. Eles cantam o cântico novo diante do trono, esse cântico que ninguém podia aprender a não ser os 144.000 que são redimidos da terra. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 4 e 5. Profetas e Reis, página 302. Outro livro, reafirmando. Aqui fala também sobre a transladação dos justos. Todos nós estávamos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em um quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas mais brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, e ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa, e todos estavam vestidos de um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia um anjo de todos os lados, em redor de nós. Quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à cidade, Jesus levantou seu potente e glorioso braço, segurou-lhe o portal de pérolas, fê-lo girar sobre os seus luzeiros gonzos e nos disse: lavastes vossas vestes em meu sangue, permaneceste firme na minha verdade. Entrai. Todos entramos e sentimos ter direito a essa cidade. Primeiros Escritos, página 16 e 17, Maranata, meditação matinal, página 303. Olha só, em outros mundos, quem foi que Ellen White encontrou em outros mundos? Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido transladado. Isso está em Hebreus, capítulo 11, verso 5. Perguntei-lhes, este era o lugar para onde fora transportado da terra? Ele me disse, Enoque disse para ela, não é. Minha morada é na cidade. E eu vim visitar este lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo, deves voltar. E se fores fiel, juntamente com os 144.000, ou seja, ela não vai fazer parte, mas se ela for fiel, ela vai estar, ela juntamente com os 140.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos. Assim como os 144.000, ela vai ter também o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra de Deus, das mãos de Deus. Primeiros Escritos, página 39 e 40, Maranata, meditação matinal, página 366. Interessante, né?
Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha o nome de Jesus. Por causa do nosso estado fiel, feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram-se violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão. Quando estendermos as mãos em nome do Senhor, e eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos, que ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Primeiros Escritos, página 16. Então, meus irmãos, esses são os livros que eu encontrei essas passagens. Eu poderia ter passado somente os livros, né, para não ser o vídeo não ficar tão longo, mas eu fiz questão de ler, né, mas eu posso passar para vocês. Eu vou deixar na descrição abaixo os livros, né? E aqui tem também assim: não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Nós não podemos desprezar as profecias, né? E ali está também assim, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Em João 5,39, está escrito assim: examinais criteriosamente as Escrituras. Eu uso aqui a Bíblia King James. Esse criteriosamente existe nela, mas dificilmente vai ter na sua Bíblia. O criteriosamente é uma examinação, é uma análise da Bíblia mais profundo. Então, examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, uma coisa é examinar as Escrituras, outra coisa é examinar criteriosamente, né? Assim como também está escrito, né, nas Bíblias, na King James está escrito: irou-se tremendamente o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar, né? O testemunho para Jesus, que fala aqui, a gente vai ver em Apocalipse 19:10, fala assim, que prostrei-me ante aos pés para adorá-lo, e ele, pois, me disse: vá, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adorai a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, nós não podemos desprezar as profecias. Aqui diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aperta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Não confie, meu irmão, no que eu estou dizendo aqui. Analise por vocês mesmos se procede o que eu estou dizendo aqui, tá? E no próximo vídeo que eu fizer, eu vou comentar sobre a grande multidão. Vai ser um vídeo menor, bem menor, né? Para que vocês possam analisar o que Deus me mostrou, né? Que essa grande multidão não faz parte dos 144.000, é um grupo separado, tá bom? E outro detalhe interessante, né? Nenhuma profecia de tempo além de 1844. Olha o que diz aqui o texto do Espírito de Profecia, para finalizar. Declarei positivamente na reunião campal de Jackson a esses grupos fanáticos que estavam fazendo a obra do adversário das almas. Achavam-se em trevas. Eles pretendiam possuir grande iluminação quanto ao fim do tempo da graça, em outubro de 1844. Declarei ali, em público, que o Senhor fora servido de mostrar-me que não havia nenhum tempo definido
na mensagem dada por Deus desde 1844. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 73. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo, para interpor-se entre o tempo dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda do nosso Senhor. Tá? Eventos Finais, página 35 e 36. Então esse, meu irmão e minha irmã, era o material que eu queria passar para vocês, né, que vocês possam analisar, né, assim como eu analisei as passagens que eu passei aqui, né, e eu vou deixar mais detalhado, fica até mais fácil para vocês pesquisarem. Eu vou deixar os livros onde citam os 144 mil, e vocês possam analisar. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, né? Que Deus continue nos abençoando, continue nos protegendo, né? Não está fácil o tempo que estamos vivendo. Tá bom? Eu quero fazer uma breve oração para finalizar esse vídeo. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que nele há, Deus de Davi, Deus de Enoque, Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus dos discípulos, Deus de Ellen Goldwhite, Deus do pastor Samuel Ramos, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Mantenedor. Senhor, aqui estamos para te agradecer por essa mensagem, agradecer pelo entendimento da tua palavra, agradecer pelo teu Santo Espírito, pelo que ele está nos ajudando. Te peço também pelos meus irmãos, que ele possa habitar neles também, que o Senhor possa dar paz a quem está passando por momentos difíceis, para quem perdeu entes queridos aqui, como eu perdi por essa pandemia, né? Mas, como tua palavra diz, né? Tudo dá graça, né? E a gente tem que levantar a cabeça e acreditar que a tua palavra é a verdade, e que o Senhor virá nos buscar, e que todos nós ficaremos juntos por toda a eternidade ao teu lado. Nos ajuda, Senhor, a seguir essa caminhada contigo. Nos ajuda, porque se o Senhor não nos ajudar, nós vamos nos perder. Perdoe mais uma vez, Senhor, perdoe os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, nosso intercessor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a verdadeira estrela do amanhã, que se encontra no lugar santíssimo, no lugar celestial, do lado direito, do teu lado direito, intercedendo por nós. Ele é o nosso representante, é nosso advogado. Em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, e que nós possamos nos esforçar para permanecermos firmes, porque a palavra de Deus diz que tem que ter esforço. Muitos procurarão entrar pela porta estreita, mas não conseguirão. Vamos nos esforçar. Fique com Deus, fique com Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.